relatório de dashboard de pneus, ou posição de pneus, eu posso visualizar onde cada pneu está aplicado e fazer os filtros, né? Então aqui eu já posso ver que tem esse pneu 10513 aplicado na placa e vou selecionar ele para a gente falar um pouco então sobre a tela movimentos de pneus ajuste. Toda vez que um pneu é aplicado em uma placa ou se registra uma milimetragem para ele, é registrada uma movimentação. Então, eu vou pegar aqui, o menu é acessível através de frota, gestão pneus, movimentos de pneu ajuste. Eu vou buscar o pneu e clico aqui em editar quando localizar ele. Vai carregar para mim, então, todas as movimentações que esse pneu teve. A gente pode ver que ele teve bastante movimentações e teve, inclusive, serviços, né? Teve um serviço de recapagem. Toda movimentação vai ter, e ela sempre vai ter uma data de aplicação e uma data de remoção. Se ela não tiver uma data de remoção, significa que ela ainda está ativa na placa, é a aplicação atual do pneu, é o lugar onde o pneu está atualmente. Outra informação importante é a quilometragem de aplicação, que diz respeito à quilometragem do veículo na data que o pneu foi aplicado. Da mesma forma, o km removido diz respeito à quilometragem do veículo quando o pneu foi removido dele. E aqui ele mostra também a medida dos sulcos, né? Então, tudo bem. Aqui, olhando, a gente pode identificar que a movimentação atual desse pneu é na placa que a gente estava movimentando. Então, aqui a gente consegue editar várias informações, como, por exemplo, o DOT do pneu, a marca dele, o modelo, a medida, informações relativas ao pneu, enfim, né, a vida dele, sulcos e etc. Tem uma FAQ para quando o pneu está registrado aqui com as movimentações com os sulcos incorretos. Mas é importante lembrar que se o pneu foi cadastrado com uma quantidade de sulcos e agora ele tem outra quantidade de sulcos, tem que verificar se não houve nenhum serviço nesse meio tempo ou se realmente o que está informado no sistema está incorreto. Resumidamente, através dessa tela a gente pode corrigir movimentações incorretas através da edição, exclusão ou adição de novas movimentações, né? Como se você estivesse fazendo isso, na verdade é literalmente como se você estivesse fazendo isso manualmente ao invés de por tela do sistema, com a diferença, é claro, que você corrige pneu por pneu e não em uma placa de uma só vez. Essas operações devem levar sempre em consideração de que se um pneu tem data de aplicação e não tem data de remoção, significa que ele está aplicado no veículo e, consequentemente, se ele tem data de remoção, significa que ele não está aplicado no veículo. Se ele não tiver nenhuma movimentação sem data de remoção, significa que ele não está aplicado em veículo nenhum e provavelmente foi um erro de cadastro e ele deveria estar no estoque. Mas é claro que tem que verificar qual é a particularidade. Eu digo isso porque todas as movimentações têm que levar em consideração essas premissas, além de, é claro, informações sobre a posição propriamente em que o pneu estava alocado. Se eu precisar editar uma movimentação, como por exemplo eu vou editar essa movimentação que, por sinal, está sem data de remoção, o que significa que é a movimentação atual desse pneu, eu clico aqui no botãozinho de edição e ele carrega para mim as informações para que eu possa editar, com a particularidade de que, quando eu edito uma movimentação, ele me obriga a informar uma data de remoção e uma quilometragem de remoção. Lembrando que a quilometragem de remoção deve ser sempre maior do que a quilometragem de aplicação, visto que o pneu não se desgasta ao contrário. E eu também posso corrigir a medida dos sulcos, caso eu precise editar essa informação. Se eu precisar excluir a informação, é só clicar na lixeirinha. Se o campo estiver desabilitado e eu não puder, significa que o período do módulo de pneus está bloqueado, daí tem que fazer a abertura do período. A única forma de inserir uma movimentação sem data de remoção ou também inserir qualquer movimentação, inclusive com data de remoção, é aqui através do novo movimento, onde eu informo a placa, a filial, a vida do pneu, a data que ele foi aplicado e a quilometragem que ele foi aplicado, com o destaque para a data de remoção e quilometragem de remoção, que não precisa necessariamente ser informada. Se ela for informada, significa que o pneu foi aplicado e já foi removido. E também traz a quantidade de sulcos que esse pneu contém para que eu faça o preenchimento e registre a milimetragem dele também.
Terminando o preenchimento do formulário, é só clicar em salvar que ele insere uma nova movimentação. Seria isso. Se tiverem alguma dúvida ou problema, podem me chamar através do chat do suporte ou abrindo um chamado que a gente vai te ajudar.